Olá, eu sou a Metoyan e você está aqui neste meu canal de leituras virtuais de tarô. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estou muito feliz aqui pela sua presença no meu canal. E vamos lá então para o tema de hoje, que é: quais são os pensamentos que essa pessoa tem por mim neste momento? Bom, nesse caso aqui, não importa se você está junto, está separado, se teve uma história, se está só na paquera, se essa é uma pessoa de anos, né, atrás da sua vida, não está importando muito, tá? O que importa é que você tenha em mente uma pessoa com quem você teve sentimentos nesse sentido amoroso e que a gente vai analisar como estão os pensamentos dela hoje sobre você, tá bom? Então, a gente vai fazer essa leitura aqui e peço que você então escolha uma das pedrinhas. Primeiro, a pedrinha número 1 é a pedrinha verde. Veja se essa opção que ressoa com você. Temos a pedrinha de número 2, que é a pedrinha transparente. Temos a pedrinha de número 3, que é a pedrinha marrom. Bom, peço que você analise direitinho e se você tiver dificuldades para analisar qual pedrinha que está se conectando com você, qual faz sentido para você, eu peço que você veja aqui na descrição do meu canal um vídeo que vai te orientar sobre como você faz para escolher a melhor pedrinha para você, tá bom? Essa parte é muito importante. Então, vamos começar aqui pela pedrinha de número 1, que é a verdinha. Vou colocar essas pedrinhas aqui de lado, por enquanto. Vamos começar pela pedrinha verde. Olá, pedrinha verde. Você da primeira opção. Vamos lá ver, então, o que essa pessoa tem pensado nesses momentos aí, nesses últimos tempos sobre você, nesse sentido do amor, que tem passado pela mente dela, quais são os principais pensamentos. E, caramba, hoje tá difícil. Vamos lá, não importa muito, como eu falei no começo do vídeo, se você tá junto, separado, se é só uma paquera, se teve uma história, se tá anos sem se ver, ou se você viu essa pessoa ontem. Não importa muito, aqui a gente vai ver a energia dos pensamentos em geral e vou ler para qualquer caso, mas lembre-se de só pegar para você o que fizer sentido para sua história, tá bom? Porque lembre-se que são muitas energias quando a gente lê assim de forma geral, tá bom? Então, vamos lá. Descobrir aqui quais são os pensamentos que tem por você neste momento. A estrela no negativo, rainha de ouros no positivo e a roda da fortuna. Bom, vamos lá, pedrinha número 1, verdinha. Bom, é bem interessante aqui, meio revelador também, mas essa pessoa parece que pensa com alguma regularidade em você, tá? Mas é uma coisa que acontece em ciclos e parece que são pensamentos que fogem bastante do controle dessa pessoa. A roda da fortuna aqui no meio, né, como a energia central e mais importante da tiragem, ela me fala bastante isso, né, de uma força que a gente não controla, um ímpeto. Ela deve às vezes estar, sabe, trabalhando, aí vem do nada aquele pensamento que rouba ela, a atenção dela. E aí, às vezes, ela entra até numa espiral, né, de pensamentos. A roda da fortuna também pode me falar disso. Parece uma coisa que é um pouco, realmente, meio descontrolada, sabe? Isso não quer dizer que ela pense, assim, muito também, tá? Vai depender de cada situação, mas, assim, eu diria que nessa circunstância, considerando o conjunto das cartas, ela pode pensar com alguma regularidade. Não só pela própria energia da roda da fortuna, como porque aqui saiu a figura da rainha de ouros no positivo, que me diz que a energia é sua, né, do consulente aqui, tá? Então, isso estando no positivo me fala que ela pensa provavelmente com algum padrão, de uma forma consistente, pode ser pensamentos que acontecem com alguma regularidade, sim.
Mas o ponto mais importante é que, independente de ser com uma regularidade alta ou não, são pensamentos realmente que ela não controla muito. As pessoas podem ter dificuldade, quando ela pensa em você, de controlar os pensamentos, porque é uma coisa que parece que mais vem na cabeça do nada. Às vezes ela vê uma coisa que te lembra de você. E assim, importante dizer também aqui, que a roda da fortuna me passa como cerne desses pensamentos, como ela pode sentir que esse envolvimento de vocês tendo acontecido no passado ou agora, ele, para ela, tem um caráter, como posso dizer, pelo menos no pensamento dela hoje, tá? No passado não temos como saber, né, sem abrir a tiragem, mas neste momento ela olha para as situações de vocês como se ela visse uma coisa que seria inevitável de acontecer. Meio como se fosse assim, uma hora, menos hora, mais hora a gente ia se envolver, sabe? É um pouco nesse sentido. Ou então, mais hora, menos hora, essa pessoa iria chamar minha atenção, se caso você não tivesse envolvido. Enfim, ou mais hora, menos hora, eu ia cruzar com essa pessoa. Enfim, a sensação dela é como se vocês tivessem um vínculo nos pensamentos dela, que é uma coisa meio fora do controle, tá? E quando eu digo por fora do controle, fora do controle até dela mesma. Então, assim, não é só porque, por exemplo, você pode ter tomado uma iniciativa e aí meio que foi um negócio que ela não tinha como prever que ia acontecer. Não é só isso. Ou então o destino uniu vocês, não é. Mas até do lado dela, ela pode ver isso como algo que eventualmente tivesse que acontecer, tá? Porque a força da roda da fortuna traz essa energia pra mim. E aí, é importante falar também, aqui essa energia da roda da fortuna com a estrela no negativo. Essas duas energias juntas são bem fortes pra mim. E me falam que essa pessoa pode sentir nesses pensamentos dela alguma energia de que, como se ela não conseguisse entender tão bem o vínculo de vocês, tá? A estrela no negativo é como se ela não conseguisse visualizar tão bem as circunstâncias. E até ajuda, como fala, né, que essas duas cartas elas contribuem muito uma na outra, como se ela não entendesse, sabe? Para ela, quando ela pensa, é como se ela pensa assim, caramba, eu me envolvi com essa pessoa, então essa pessoa me chamou a atenção, ou tivemos uma história, ou então, nossa, a gente gostou um do outro e não tivemos uma história, enfim, seja qual for o seu caso aqui, nos pensamentos dela, é como se, quando ela pensasse em você, né, nesses momentos que vem esse pensamento, assim, ela sentisse junto com esses pensamentos que ela não consegue entender direito a situação. É como se ela se sentisse, às vezes, meio desorientada, sabe? Sobre as circunstâncias que uniram vocês, ou os porquês do que exatamente fez vocês se envolverem. Então, assim, os pensamentos dela puxam um pouco para essa situação do que ela sente que fica oculto dela, né? Do que não consegue se explicar, né? Então até ela pode ter dificuldade de sair, às vezes, dos pensamentos, né? Sobre você, por conta até dessa questão dela não conseguir obter respostas quando ela pensa. Que ela fica muito presa num ciclo de pensamento que não traz para ela uma resposta, né? É muito essa sensação aqui. Que a estrela, ela muitas vezes é a direção para qual a gente vai, e aí ela negativa me fala de alguém que fica meio realmente desorientado, né? Os pensamentos dela não são muito ordenados. Esse é o ponto aqui, quando ela pensa em você, são meio caóticos, assim, bem caóticos até, na verdade. E às vezes eles podem ser, inclusive, de um ponto de vista um pouco fantasioso da história de vocês, do todo, sobre vocês. Tá? Ela pode, talvez, ter uma visão um pouco, como posso falar, ilusória, tá? Meio, realmente, assim, como se ela visse de forma, muitas vezes, enfeitada as coisas, tá? Pode, assim, aqui também ter esse ponto. Mas é mais do todo,
Porque no positivo aqui tem você, rainha de ouros, seja você homem ou seja mulher, não importa. Aqui a rainha de ouros está te representando. E aí essa energia da rainha de ouros te representando me fala que essa pessoa, ela, apesar dela poder ver as coisas de uma forma meio nebulosa, ela não conseguir sair desses padrões de pensamento, às vezes, que ela tem sobre você, ser uma coisa meio caótica, desordenada, ser uma coisa que às vezes ela enfeita demais. Por outro lado, o que ela enxerga de você, me parece que ela enxerga algo muito próximo de quem você é. A rainha de ouros aqui no positivo me deu essa sensação. E ela te vê como uma pessoa que traz um acolhimento, assim, no sentido mais de cuidado, de afeto, nesse sentido mais de suprir o outro, sabe? E suprir aí pode ser tanto em questão de cuidado mais efetivo, pode ser em questão de demonstração de sentimento, pode ser na questão de sentir que você está ali para qualquer, sabe, qualquer necessidade. Enfim, vai depender de cada caso, tá? Do que supre essa pessoa mais. Mas aqui ela sente que você supre o que ela gosta, o que ela... É como se você tivesse um valor de acolhimento para ela específico, tá? E também me passa que ela realmente, assim, quando ela enxerga você, ela te enxerga de uma forma bem realista. Porque apesar da estrela estar no negativo aqui, a rainha de ouros me traz um pouquinho o pé mais no chão, tá? Então, assim, ela, como eu falei, ela talvez tenha uma visão geral da situação de vocês, a história, como foi, ou como as coisas aconteceram, ou talvez, por exemplo, vocês não se envolveram, né? Pode ser um caso aqui também. E aí ela fica muito fantasiando o que poderia ter sido, mas no ponto do que ela enxerga de você como pessoa, ela enxerga bem. É como se ela não tivesse uma visão deturpada de quem você é, sabe? Ela tem uma visão próxima da realidade. E que ela vê de uma forma positiva, tá? Você está no positivo. Então, ela tem pensamentos acolhedores sobre você. Ela vê você de uma forma, sabe? Principalmente mais... sabe aquela pessoa que a gente pensa e dá um quentinho? É nesse sentido aqui, assim, essa rainha de ouros, né? Agora, assim, em conjunto com a roda da fortuna, pode me falar que apesar desse quentinho e dela sentir isso, ela também sente como se ela realmente não pudesse controlar você, né? Ou prever os seus passos, prever o que você vai fazer, ou prever o que vai acontecer entre vocês, ou o que vai ainda, né, acontecer da parte dela mesma, ela não... Mas é que principalmente, por mais seja uma rainha de ouros, que muitas vezes é uma pessoa que não... que é mais previsível, até geralmente tende a ser uma pessoa um pouco mais previsível, porque é uma pessoa geralmente mais conservadora, uma pessoa... E aí conservador é o sentido geral, tá? Amplo, não estou falando de sentidos políticos, tá? É conservador no sentido de uma pessoa que dá passos mais previsíveis, que não tende a se arriscar tanto, que gosta de uma segurança, que não é tão aventureira, né? Então, assim, apesar de ver você como uma rainha de ouros, vê um potencial ainda assim em você de alguém que pode tomar umas atitudes que ela não iria prever. Então, ela tem esses pensamentos, às vezes, sobre você. Ela pode ter essa percepção de ti. Isso pode passar pela cabeça dela. Mas, assim, os pensamentos sobre você são bons, tá? No geral, até pela essa questão dela se iludir um pouquinho, dela não entender direito a história de vocês e pensar com alguma regularidade, com alguma frequência. Me fala, assim, que ela tem pensamentos, no geral, que são positivos, ainda que ela não entenda a situação como um todo, ainda que ela possa ter dúvidas, né? Porque a carta da Roda da Fortuna é realmente uma carta que me traz bastante dúvida, né? De uma pessoa que, quando ela pensa, é como se ela fala assim, meu Deus, eu não sei para onde isso vai, como vai ser, ou se foi uma história que ficou no passado, não sei o que aconteceu ali, por que foi assim. Ela realmente não sabe. Mas ela te enxerga com um carinho e com um potencial incompreensível do que futuramente poderia acontecer ou do que aconteceu, como se você tivesse sido uma pessoa que ela não pudesse realmente entender exatamente
o que te motiva, ou para onde você quer ir, ou como você iria se envolver com ela, ou continuar aquele envolvimento, ou como você vai continuar hoje em dia esse envolvimento, se vocês ainda estiverem se envolvendo. Mas ela parece aqui que tem os sentimentos, assim, os pensamentos que ela tem traz coisas boas, né, a ela, principalmente no que tange a você, ainda que ela possa ficar meio confusa, ainda que ela possa se sentir meio descontrolada, assim, nos pensamentos, possa ser uma coisa até meio ansiosa para ela, mas é algo que parece acolhedor, num geral, tá bom? Então, esses são os pensamentos da pessoa sobre você. Bom, se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe, se inscreva no canal e também dê like, tá bom? Agradeço sua presença aqui hoje comigo. Vamos lá. Pedrinha transparente. Olá, pedrinha transparente. Vamos lá entender sobre essa pessoa. Não importa se está junto, se está separado, se não vê há anos, se viu ontem, está brigado, se está apaixonados um pelo outro, fazendo juras de amor, não importa, tá? Aqui o que eu vou ver é a energia dos pensamentos neste momento, como ela se sente quando ela pensa em você, mas principalmente os pensamentos, né? Mas eu falo de sentir porque pensamentos causam sensações, né? Então não tem como fugir do que ela sente quando ela pensa. Então, vamos lá? Só tirar esse pelinho que tá me incomodando. Pronto. Vamos lá. Lembrando que essa energia aqui é para você pegar apenas o que faz sentido, tá? Porque são muitas pessoas, muitas energias, então veja o que faz sentido para sua história. Vamos lá. Imperador no negativo, 10 de copas no positivo e 6 de espadas na energia central neutra. Bom, vamos lá, pedrinha transparente de número 2. Essa pessoa, ela tem pensamentos, me parece, né, tranquilos sobre você, tá? Me parece que os pensamentos dela são uma transição calma, sabe? É realmente como se tivessem, às vezes, passando tranquilamente pela mente dela. E aí eles vêm de vez em quando, depois eles vão embora. Eles são pensamentos que, inclusive, essa pessoa tem controle sobre eles, aparentemente. Inclusive, talvez ela tente controlar um tanto por conta desse imperador no negativo aqui, tá? Ela não parece energia de pensamentos que, assim, sabe aquele pensamento intrusivo que vem mesmo quando você não quer? Não, aqui não tem muito essa energia. Tem mais uma energia dela dando um passeio, às vezes, nos pensamentos sobre você, como se ela gostasse de, às vezes, passar por eles, assim, e aí ficar vendo a paisagem, vendo o que eles fazem, ela sentir, observando, sendo muito... muito... forte aqui sobre o que ela pensa, assim, forte no sentido de controlada, ou controlado, né, depende mas falando no sentido de pessoa, a pessoa é muito controlada nos pensamentos, então ela realmente não se deixa levar muito, às vezes ela pode se perder um pouquinho, mas ela volta rápido, tá? E esses pensamentos, eles têm um tom de realmente tá passeando, assim, pelo que você faz ela sentir, ou o que fez ela sentir. E, assim, tem aqui uma energia dela, quando ela pensa em você, ela querer conter os pensamentos, tá? Ela querer é como se ela quisesse proteger o que ela acha que é o correto.
a respeito disso. Então, por exemplo, às vezes ela é uma pessoa que é muito racional e ela não gosta de se perder em pensamentos. Então, essa energia do imperador aqui me fala dela tentando conter isso de forma que seja de forma a proteger, sabe, a estrutura que ela estabelece na vida dela, a prioridade que ela dá para ter controle sobre as coisas, para que ela consiga realizar, né, a vida dela da forma que ela acha correta, construir o dia a dia, a vida dela, né, como um todo. Então ela acha que ela precisa conter, né? Mas assim, por outro lado, há uma energia aqui forte desse 6 de espadas com o imperador, de uma pessoa que quando pensa em você, ela pode sentir que talvez assim uma coisa que incomode a ela pode ser que tenha faltado estrutura nesse envolvimento entre vocês. E talvez essa falta de estrutura ela pode sentir que veio dela, tá? Me passou essa sensação aqui. Que o 6 de espadas me fala de talvez ela, quando vocês se envolveram, coisa assim, tenha sido algo passageiro na vida dela, né? Talvez possa ter sido você, mas a sensação mais forte aqui pra mim é que foi mais dessa pessoa. Que pode ter acontecido esse envolvimento de uma forma mais passageira e tudo. Ou então, se você tá junto com essa pessoa, ela pode sentir que tá faltando mais rigidez, assim, mais delimitação do que tá certo ou errado, do que pode ou não fazer, de como vocês vão estabelecer algo mais, como posso falar, algo a longo prazo, mais estruturado mesmo, que funcione, que dê para alicerçar bases, vocês construírem alguma coisa de fato. Também pode ser aqui um fato de que essa pessoa tende, se vocês estão se envolvendo agora e são ficantes, ela pode pensar que vocês não têm como criar isso de um envolvimento que seja tão a longo prazo, por conta dessa sensação de falta de estrutura, tá? Aqui, lógico, é um pensamento do momento, tá? Não levem isso como se ela nunca pudesse vislumbrar alguma coisa, até porque aqui tá bem positivo, tá? Mas, assim, aqui neste momento, ela pode estar pensando que, até pensando em formas de como transicionar essa relação, se vocês estão ficando, por exemplo, e vocês almejam, ou você almeja um envolvimento sério com essa pessoa pode estar pensando assim, poxa, como é que faz para fazer isso transicionar de uma forma mais estruturada? A gente ter como realmente criar bases aqui, porque hoje parece que ela não vê tanto isso, ela não consegue visualizar tanto isso aqui, né? Ela pode ficar na dúvida de como fazer isso funcionar. E até por isso essa energia desses pensamentos que ela tenta conduzir, ela tenta passar por eles de uma forma mais leve, até para observar bem, né, os detalhes e conseguir chegar numa conclusão do que seria melhor, né? E até aqui você pode ver, são 2 pessoas juntas tentando passar através de um barco, por um rio, né, um oceano, e aí elas estão fazendo isso, e uma tá ajudando a outra ali, uma tá auxiliando a outra nessa transição, né? E então, assim, ela pode estar pensando desta forma porque ela quer pensar num jeito de fazer com que isso funcione com vocês juntos, tá bom? Mas hoje ela parece não ver estrutura, ou se vocês já se envolverem e não se envolvem mais, parece que ela hoje pensa sobre isso, sobre não ter tido essa estrutura, né? E ela pode, inclusive, como eu falei, pode haver uma energia aqui dela sentir que ela pode ser a pessoa que dificulta isso, ou ela pode pensar que ela pode ser uma pecinha difícil aí para fazer isso funcionar. Porque o imperador no negativo é uma pessoa realmente muito rígida. Então ela pode ser uma pessoa meio cri-cri demais. Ou então pode ser também, até pelo 6 de espadas aqui, pode ser em alguns casos uma pessoa que é um pouquinho
assim, é um imperador que não age nos moldes corretos de um imperador, né? Quer as coisas certas, mas aí não trabalha para que isso aconteça, tá entendendo? Então, almeja, mas não faz. Então, pode ser essa energia aqui que a pessoa tem a pensar de si mesma, tá? Então, tem que pensar nisso em cada caso, qual que é o seu caso aí, tá bom? Mas, assim, essa pessoa, ela tem essa percepção. Agora, falando aqui do positivo, ela parece que, apesar disso aqui que ela vê do passado, ou mesmo ela vê do agora entre vocês, ela sente um contentamento emocional muito grande quando ela pensa em você. Então, independente de qualquer problema de alicerce, ou que ela sinta que as coisas não funcionaram, parece que assim, quando ela pensa em você, ela até gosta talvez de pensar assim devagarzinho, observando os detalhes, porque ela sente uma alegria genuína, sabe, profunda, quando ela pensa em você. Realmente, 10 de copas é aquela sensação realmente muito... Nossa, essa pessoa, eu fui feliz, sabe? Eu fui, emocionalmente, eu estava contentado, eu estava alimentado. Realmente, principalmente nessa parte das emoções, do que ela sentia quando ela estava com você. Ou de, por exemplo, se vocês só flertaram, quando vocês flertavam, o momento estava ali junto. Isso e aí, ou então se você teve uma história de anos, que aqui pode ser, me parece mais um envolvimento que se desenvolveu um pouquinho mais, tá? O histórico aqui. Mas assim, esse 10 de copas me fala de alguém que realmente, quando pensa em você, ela pensa de uma forma que... Inclusive, desculpa os barulhos de fundo, tá? Mas me parece que é uma pessoa que realmente tem sentimentos muito acolhedores, né? E é aquela sensação, às vezes, de uma pessoa que traz uma sensação de família, ou uma sensação de alguém com quem ela se sente realmente muito bem, ela se sente à vontade, ou então correspondeu muito próximo do que ela gostaria emocionalmente na vida dela. Então, assim, é realmente uma sensação aqui muito boa. E com o 6 de espadas junto, me fala dessa pessoa realmente se alimentando, às vezes, de sentimentos de tempos em tempos, gostando de passar por eles racionalmente. Então, por exemplo, por mais que ela tenha sensações emocionais, é como se ela tirasse um tempinho e falasse assim, agora eu vou passear aqui por essas memórias que eu tive com essa pessoa. Ou se vocês estão juntos, eu quero pensar nessa pessoa um pouquinho agora. Aí ela pensa, ela fica ali alimentando um pouquinho, aí depois ela para e fala assim, não, chega, agora parou. Tá? Então, assim, ela tem esses momentos de pensamentos que vêm, que ela escolhe ter, geralmente, e quando ela tem, ela pensa nesse sentido de, poxa, faltou algumas estruturas, ou então estamos tendo que estruturar isso, eu às vezes não facilito, ou, né, assim, não sei como que eu faço para essas coisas funcionarem entre a gente. E aqui, depois, tem depois não, né? Há de ser ao mesmo tempo, tá? Mas aí também tem esse pensamento de, nossa, essa pessoa me faz tão bem. Eu gosto tanto da companhia dela. Poxa, essa pessoa nossa, eu sonhei com uma pessoa assim, nossa, ela é praticamente isso que eu sonhei. Essa pessoa realmente parece estar do meu lado. Essa pessoa é meio familiar pra mim. Poxa, até daria pra gente construir alguma coisa juntos, né? Por conta desse sentimento que ela me traz. É realmente um sentimento muito bom, tá? Que você traz pra essa pessoa quando ela pensa em você. Mas são sentimentos bons que ela passeia ali como algo tranquilo, que ela revisita de tempos em tempos, tá bom? Então é isso aqui para essa pedrinha de número 2. Agradeço sua presença aqui nesse vídeo. E caso você tenha gostado do vídeo, peço que você, por gentileza, compartilhe, dê o like e se inscreva no canal, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Vamos lá, então. Pedrinha número 3, pedrinha marrom. Vamos lá, pedrinha marrom. Vamos ver de analisar os pensamentos dessa pessoa por você. O que ela pensa, como ela se sente.
Porque é aquela coisa, quando a gente pensa, a gente necessariamente sente, né? Não tem como pensar e ficar totalmente isento. Então, vamos lá ver o que ela pensa, quais são os pensamentos nesse momento. Não importa se tá junto, separado, se ficou anos, se ficou um dia com essa pessoa, ou até mesmo só flertou, só tiveram um convívio, ficou na paquera e nunca aconteceu nada. Aqui não importa muito, aqui é realmente saber o que essa pessoa pensa atualmente de vocês, tá? E aí eu peço que você analise direitinho o que faz sentido pra sua história com essa pessoa, porque vai depender de cada caso, tá bom? Então pense direitinho e só tome para você o que fizer sentido. Vamos lá. Opa. Enamorados, Rei de Ouros, 3 de Copas. Energia negativa, positiva e aqui energia central neutra. Vamos lá, pedrinha de número 3, pedrinha marrom. Bom, essa pessoa parece pensar com uma certa leveza mais, assim, sobre vocês. Ela... Porque o 3 de Copas é um pensamento, assim, muito... Parece que ele é muito voltado... Aqui me deu muito forte agora a sensação, olhando... com o conjunto das cartas, que essa pessoa pensa em você principalmente quando vocês estão juntos, tá? Me veio forte isso aqui. Isso não quer dizer que ela não pense quando vocês não estão juntos, tá? Até porque, com certeza, tem casos de pessoas que às vezes não estão mais juntos e tudo mais. Mas, assim, se não for o caso da pessoa pensar quando vocês estão juntos, ela pensa principalmente em você nos momentos juntos, tá bom? No que vocês compartilharam concretamente, o que vocês viveram de concreto, tá bom? Porque, assim... muitas vezes a gente consegue pensar de forma abstrata sobre alguém. Então, por exemplo, a gente para e pensa, nossa, pessoa, o que será que ela viveu na vida dela, ou quem ela é, ou o que ela tá fazendo agora, ou como que... Aqui, o pensamento não parece que passa muito assim. Parece que o pensamento dela é mais assim, nossa, aquele dia que eu vivi isso com fulano ou fulano, foi tão bom, né? Nossa, foi aquele momento gostoso entre a gente, gostei muito. Então, essa pessoa parece realmente pensar de uma forma mais prática sobre vocês, mais no âmbito do que realmente vocês viveram juntos, compartilharam. Ela parece que tem o pensamento muito voltado a momentos compartilhados, tá? Então, quando ela lembra e pensa, ela pensa nesses termos de o que aconteceu, quando vocês se viram, aquele encontro, quando ela viu você naquele dia, quando vocês se encontraram sem querer, ou quando, poxa, teve alguma situação chata onde vocês trombaram e aí aquela situação, tudo isso, sabe? Coisas que realmente aconteceram entre vocês. Os pensamentos dela são muito voltados a isso. Pode também estar voltado a confraternizações, encontro entre amigos, entre família, entre conhecidos, encontros no âmbito de trabalho, encontros em geral, ou encontros só entre vocês também, tá? Então, assim, aqui tem uma energia bem forte nesse sentido, dela pensar dessa forma. Porque essa pessoa, ela realmente parece ter um pensamento mais leve. Assim, ela parece que são pensamentos gostosos sobre você quando ela pensa. Quando ela pensa, são pensamentos mais... que trazem contentamento nesse sentido emocional. Então, ela fala assim, nossa, isso foi bom. Ela vai tender a pensar também em coisas boas que vocês compartilharam, tá? Mas são mais leveza. Ela não pensa em muita profundidade, parece. E são pensamentos que podem vir, assim, de forma despretensiosa, às vezes na cabeça dela. Algo que vem e depois vai embora. Mas ela pensa, assim, de forma bem
bem assim, que dá aquele contentamento num dia que às vezes é difícil, aí vem esse pensamento, ela, ai, nossa, foi tão bom aquele dia, sabe? Então ajuda ela a passar também por momentos difíceis, tá bom? Agora sim, indo para a energia negativa aqui, o 3 de copas com os enamorados me fala dessa pessoa tendo uma energia de pensamento realmente não muito comprometida, sabe? Então, assim, ela não pensa em termos tão de amor, sabe? Algo. Nossa, assim. Ela sente atração, porque aqui, no caso, o 3 de copas me fala de alguém que vê você de uma forma atrativa e que ela gostou de compartilhar momentos, ou ela gosta de compartilhar momentos com você, dependente da situação. Mas, ao mesmo tempo, também me fala de alguém que é uma pessoa muito inconstante emocionalmente nas questões de amor. Então, quando ela pensa, né, sobre vocês, ela não pensa muito nos termos de, nossa, isso foi destinado, sabe? Ou então, nossa, assim, ela pensa de uma forma mais, nossa, foi gostoso, né, estar com essa pessoa, está sendo bom estar com essa pessoa. Mas ela é uma pessoa meio livre, assim, sabe? Ao meu olhar, assim, parece que é uma pessoa muito voltada também para ela, muito voltada para as questões dela. É uma pessoa cheia de dúvidas nessa questão amorosa. Então, ela, quando pensa, ela pode inclusive pensar assim, quando ela pensa em você, pensar nas dúvidas que você pode ter gerado para ela, assim, ela pode ter ficado meio que em cima do muro com você, ou ainda estar em cima do muro com você, né? Aqui eu vejo essa energia dela sentindo atração, mas ao mesmo tempo numa briga ali para o que ela quer, de uma coisa mais leve, né? Dela querendo algo que fica mais nesse âmbito de uma aventura, algo que fica mais nos momentos realmente compartilhados. E é isso, sabe? Dela não ficar pensando muito nos próximos passos que ela gostaria de dar, entende? Ela parece aquela pessoa que realmente tá numa energia voltada às questões dela. E mesmo quando ela pensa em você, ela tá nessa energia da dúvida, de ai, nossa, isso. Eu não, ou então às vezes até penso assim, nossa, eu não quero ficar me desgastando pensando no que vai acontecer amanhã ou depois, né? Ela quer pensar meio que de uma forma mais realmente mais assim, com a leveza de, olha, essa pessoa me faz bem, gosto, né, do que vivemos, ou então gostei do que vivemos, mas não quero ficar me questionando muito o que vai ser depois, ou o que vai acontecer entre nós depois, ou qual decisão eu irei tomar, né? Não, ela tem uma energia aqui dela querer se isentar um pouco disso, entende? E isso é uma questão para ela, porque como veio enamorados aqui, é uma carta que me fala de dúvida ou de uma pessoa que nessa questão fica meio dividida. Então, assim, quando ela pensa em você, isso vem, mas aí, como tem essa energia do 3 de copas, ela quer sempre puxar para uma leveza. Ela não quer, ela quer pensar, ela quer puxar para a paixão, para o que foi gostoso, pro que e não muito no razão, no que seria o certo a fazer, ou no que seria o ideal, ou no que ela quer mais pensar de uma forma mais emocional mesmo. E levar isso de uma forma mais leve do que você traz para ela de forma prazerosa, tá? Do que você traz de contentamento. E não ficar muito pensando nos desdobramentos disso, racionais, ou de problemas, ou de como solucionar, tá bom? E aqui nós temos a energia do 3 de copas com o rei de ouros, que me fala dessa pessoa, às vezes, sendo uma pessoa que realmente é muito voltada para as coisas. Porque aqui a energia que eu sinto é dessa pessoa, tá? Do rei de ouros, independente de ela ser um homem ou uma mulher, me parece ela uma pessoa muito se apegando a essa questão do que realmente acontece na prática. E como ela tá no positivo aqui, me fala de alguém que tá bastante voltado às questões dela, né? Então, por exemplo,
no que é aconchegante para ela, ela gosta de pensar em você, e aí ela pensa que isso favorece o que ela gosta, o que acolhe, o que ela pretende nessa vida amorosa. Então você é uma pessoa que, quando ela pensa, traz para ela essa sensação de: nossa, a pessoa supre essas minhas questões, né? Como eu gosto de me relacionar, essa pessoa, ela me atende no sentido de trazer momentos gostosos para mim, né? Espero também trazer para ela, porque o Rei de Ouros também me fala de alguém que gosta de se dar também ao outro, né? De alguém que gosta de proporcionar momentos, de cuidar até, muitas vezes também, ou de ser alguém que vai, ainda mais no positivo, pode me falar isso, tá? Mas, assim, tem essa energia de alguém também que é muito de pensar de forma prática, né? E aqui tem essa praticidade de alguém que vai querer olhar para a situação de vocês quando ela pensa, realmente no que aconteceu ou no que está acontecendo, ir com muita calma, não ficar afobando ou pensando demais em complicações que são mais abstratas, digamos assim, que seria uma questão mais emocional, uma questão mais de sentimentos, ou o que vocês vão ser, ou como vai ser. Ela não está muito preocupada aqui com isso. Me parece ela realmente mais voltada ao que vocês podem trocar um ao outro, dar um ao outro, e o que é bom para vocês. É isso que passa na cabeça dela. Bom, então assim, concluindo aqui, essa pessoa tem pensamentos que são que passam pela mente dela de uma forma mais despretensiosa, algo que vem, aí ela se deixa levar um pouco por esses pensamentos, são bons, ela gosta deles, mas ela tende a ver a situação de uma forma bem assim do que viveram, ou do que vocês estão vivendo, tentar não pensar muito nos próximos passos, o que vai ser, o que estabeleceu ou não, quer viver de uma forma mais leve, ou sente isso de uma forma mais leve por você quando ela pensa. E ela pensa muito nos momentos gostosos, e ela pensa de uma forma boa, sabe? Você traz bons pensamentos para ela, não traz pensamentos ruins, até porque parece que traz uma leveza quando ela pensa em você, ela pensa em coisas que trazem tiram o peso das coisas concretas da vida, que às vezes são meio difíceis, né? E aí traz esse sentimento gostosinho do que vocês compartilham. Mas ela, né, tem esse pensamento aí de querer algo mais descontraído, não ficar criando complicações muito emocionais, muito profundas. É uma coisa que ela gosta de deixar mais na superfície, assim, digamos. Mas, por outro lado, também ela gosta de sentir que você contenta ao que ela pretende para ela, ao que ela valoriza, ao que é bom a ela. E ela também gosta de dar isso para você, né? De oferecer também algo parecido em retorno. E então, assim, são pensamentos de cerne bom, apesar dessas questõezinhas aí dela ficar meio... São uma pessoa meio em cima do muro, ou são uma pessoa, às vezes, muito livre. Mas também depende de você, né? Vai de cada um. O que você desejaria que essa pessoa pensasse, né? Para você analisar se isso contenta você ou não contenta você, os pensamentos dela. Mas lembrando, isso são pensamentos do momento. Vai depender do momento que vocês estão, né? Trocando e tudo mais. Mas, assim, o que eu digo esse Rei de Ouros aqui também pode me falar de alguém que pode vislumbrar depois, mais pra frente, algo. Mas neste momento, os pensamentos, quando ela pensa, são realmente, assim, meio conflitantes nesse sentido de pensar nos próximos passos. Até porque essa pessoa gosta de ir bem devagarzinho, gosta de segurança. Então, por exemplo, se você está muito no início de um envolvimento com essa pessoa, é bem natural ela tá se comportando assim nos pensamentos dela. Ela quer ir com muita calma. É como também se ela sentisse que nem é momento de pensar muito no depois. Porque ela gosta de segurança, gosta de ter muita certeza e controle da situação para poder dizer o que vai acontecer depois. Tá bom? Então é isso. Essas foram as tiragens aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, peço que você compartilhe, curta esse vídeo e se inscreva no canal, tá bom? Agradeço sua presença aqui comigo. Muito obrigada. Tchau!